agora eu vou apresentar para vocês qual a relação entre o sistema linear e um produto matricial. Observa bem esse sistema linear e observa uma matriz escondida que tem aqui, ó. 2, 3 e menos 1, 1, menos 2 e 3, 4, 1 e 3. Então, essa matriz está aqui no próximo slide. Sistema linear em sua forma matricial. Ó. Lembra dos coeficientes que eu acabei de falar? 2, 3 e menos 1, 1, menos 2 e 3, 4, 1 e 3, que multiplica x, y, z, que vai resultar em 4, 7 e 1. Então tá, primeiro a matriz dos coeficientes. Volta lá, ó. 2, 3 e menos 1, 1, menos 2 e 3, 4, 1 e 3. A matriz x, y, z vem das incógnitas, na ordem x, y, z. E a matriz dos termos independentes, 4, 7 e 1, está aqui. Então, observe que essa matriz vezes essa matriz resulta na matriz dos termos independentes. 3 por 3 vezes 3 por 1 dá uma 3 por 1. Linha 1 vezes coluna 1. Ficaria 2x mais 3y menos z, dando 4. Ficaria x menos 2y mais 3z, dando 7. E 4x mais y mais 3z, dando 1. Essa matriz, esse sistema linear, ele pode ser escrito assim, chamando isso daqui de matriz A, vezes uma matriz incógnita, descobrir essa matriz é resolver o sistema linear, é igual a matriz dos termos independentes. Só um detalhe, tá? Eu acabei de colocar esse exemplo para vocês, mas eu chamei a atenção que esse sistema não tem solução, né? No vídeo eu mostrei que ele não teria solução. Não existe uma terna XYZ que multiplicado por essa matriz D471. Vamos lá, essa daqui é a matriz incompleta, essa daqui é a matriz incógnita e essa é a matriz dos termos independentes. Então dá para escrever assim, se eu voltar aqui, ó, esse sistema, ele pode ser escrito assim. Lembra a nossa última aula, quando você era jovem, na semana passada, quando você tinha esperança ainda que tudo ia dar certo para você? Que eu falei para você que o determinante, a parte mais importante, era descobrir se ele era zero ou não? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Essa matriz aqui, ela é uma matriz 3x3, portanto, dá para calcular o determinante dela. E a graça é saber se ele é zero ou não. Agora, a gente vai falar um pouquinho dos métodos resolutivos. Como que eu posso resolver um sistema? Existe o método Cramer, existe o método escalonamento e existe o método faça como quiser. Esse terceiro método é o que eu mais gosto. Se for para resolver um exercício, normalmente eu resolvo substituindo uma equação na outra, eu dou um jeito. Mas aqui eu vou te apresentar os dois métodos mais famosos, o método Cramer. No que consiste o método Cramer? Esse sistema é um pouquinho diferente daquele, eu alterei aqui para 2 para ele ficar com solução. Então, o primeiro passo, pegou a solução? Então, o primeiro passo aqui, ó, x menos 2y mais 2z é 7, 2x mais 3y menos z é 4, 4x mais y mais 3z é 1. Primeiro passo é calcular o determinante da matriz incompleta. Dessa matriz aqui, ó, 2, 3 e menos 1, 1 menos 2 e 2, 4, 1 e 3. Você calcula ele e torce para não dar zero. Se ele der zero, você está ferrado. Se ele der zero, desencana da questão e vai para a prova de história, tá? Torce para não dar zero. Calculou o determinante, torce para não dar zero. Primeiro passo, calcular esse determinante, esse. Próximo passo, a gente vai definir o que é dx. Então, dx também é um determinante. Tá vendo essa coluninha em vermelho? 4, 7, 1. Quem são esses termos? Volta aqui, ó. 4, 7, 1. Desamassou o papel bem. 4, 7, 1. Tá aqui, ó. 4, 7, 1. São os termos independentes. O dx, essa daqui não é a coluna do x, ó. 2, 1 e 4. O dx você vai apagar isso daqui, apaga isso daqui e troca por 4, 7, 1. Então, você tem o dx. Então, fiz lá o dx, ó. Apaguei a coluna do x e troquei por os termos independentes. Próximo passo, calcular esse determinante. Ah, Alex, não lembro como é que calcula o determinante de ordem 3. Então, para o vídeo, volta na aula anterior e aprende, tá? É fundamental saber calcular o determinante de ordem 3. Então, tá aqui o dx. E o dy? Como é que faz o dy? A ideia é a mesma. Na coluna do y é essa, ó, 3 menos 2 e 1.
Você apaga esses números e troca pelos termos independentes. Calculou dx, calculou dy, calculou dz. Mesmo processo. Apaga a coluna do z e coloca os termos independentes. Só lembrando, time, sim, eu preciso calcular cada um desses determinantes. Vai ficar de tarefa para você essa parte. Eu preciso calcular determinantes, calcular esse, calcular esse. Calculei cada um deles. Quem é o x? O x é só fazer o valor do dx dividido pelo d. O d é o determinante da incompleta, que a gente viu no slide anterior. Quem é o dy? É só fazer o valor do dy. Desculpa, quem é o y? É só fazer o dy por d. Quem é o z? É só fazer o dz por d. O que eu falei para você torcer para o D não dar zero? Porque se o D der zero, você está ferrado, lembra? Olha só por que se o D der zero, está ferrado. Porque senão você vai forçar a barra e dividir por zero. Dividir por zero não é legal. Tudo bem? Detalhe sobre esse método. Ele só serve se o sistema for quadrado, ou seja, o mesmo número de incógnitas e de equações. E ele tem que ter solução única. Tá? Tem que ter um sistema de solução única. Eu vou encontrar uma única terna x, y, z. Alex, esse método é um método bom? Não. Eu vou usar ele de fato em exercício? Sim. Quando? Quando o exercício pedir, ao invés de resolver o sistema inteiro, encontrar só uma das incógnitas. Se ele pedir só o x, ou só o y, ou só o z, vale a pena você usar esse método. Está lá nos exercícios, um deles eu fiz isso. Ele pedia só um das incógnitas, eu usei o método de Cramer. Caso contrário, não vale a pena. Tranquilo? Esse foi o método de Cramer, um dos métodos para resolver sistemas lineares.